Opa! Tá ouvindo esse barulhinho, Diogo? Estão me chamando. Estão te chamando? É pra você ou é pra mim? É pros dois. É pra Deu Tilt. Olha, é bom você matar a saudade agora desse barulhinho, porque ele tá prestes a parar de tocar. Mas antigamente, pra quem não tá familiarizado com esse sinal, esse símbolo sonoro, esse símbolo da nossa geração na internet, quando tocava isso, era sinal de que alguma ligação importante, ou não, né? Tava tocando no computador ou até mesmo no celular e você tinha que correr para atender. Era o Skype tocando, Diogo. Você tem boas lembranças do Skype? Tenho boas lembranças. Recebeu boas notícias pelo Skype? Recebi boas notícias, fiz muitas ligações. Isso me facilitou muito a vida em muitos aspectos durante vários anos, inclusive. Uhum. Principalmente quando você vive num mundo globalizado em que você precisa fazer, às vezes, ligações internacionais. E as ligações internacionais pela via tradicional é muito caro. Meu né? Deus, é um homem do mundo, olha isso. Não sou um homem do mundo, mas às vezes você precisa fazer, né, uma ligação aqui, uma ligação... Ou às vezes até lembra que a gente fazia os DDDs? DDD, DDI. DDI, né? Então, Nossa. você mesmo quando você fazia ligações para outros estados, era aquela coisa, né? Era caro. Sim, Para fazer internacional, muito mais caro. E o Skype me ajudava muito nesse processo. sim. Porque ele facilitou a vida de muita gente. E a gente tá falando dele no passado por um motivo, né, cara? Pois é, parece que ele veio ou vai ser enterrado aí recentemente. Né? Sim, essa é uma edição especial do Cemitério da Tecnologia, porque a Microsoft decretou o fim do Skype. Você que tá vendo esse episódio agora em abril, saiba que você tem 30 dias... Um mêsinho só? Um mêsinho e 4 dias. Não tem amor no coração. Não tem, né? Pô, não assim? tem. Porque ele vai deixar de funcionar dia 5 de maio. E aí os usuários que ainda tiverem Skype, aqueles bravos, recalcitrantes ali dentro, vão ser migrados pelo Teams, que você adora, eu sei, mas já calma aí antes de falar dele. Mas é bom a gente parar um pouco e olhar para a história do Skype, já que muito provavelmente vai ser a última vez que a gente vai falar dele aqui. O que era o Skype, cara? O que era o Skype? O Skype era um serviço de voz sobre IP, um dos primeiros a funcionar pela internet, em que você podia fazer ligações de vídeo e depois um pouquinho dele ter sido lançado, você passou a poder fazer ligações de vídeo também. Mas a história do Skype é tão legal e ela está relacionada com tantos outros símbolos da internet, nos primórdios de como a rede começou a ser usada, que ela está umbilicalmente ligada com a história da pirataria. De alguma forma, o Skype está relacionado com o Napster e, por que não, com o iPod. Não, conta essa história aí. Cara, é o seguinte, tinha um Napster, Sean Parker, criou um sistema de mandar arquivos, música, vídeo. A indústria norte-americana ficou muito pé da vida, porque ele estava permitindo que as pessoas trafegassem coisas sem remunerar todo mundo. Tomou um processo e fechou esse negócio. Aí uma galera lá na Suécia, Dinamarca, na Estônia, olhou aquilo e falou assim, eu gostei dessa ideia, só que eu não gostei da ideia de tomar processo. E se a gente fizesse um jeito que não tivesse um servidor lá e que eu pudesse transferir o meu arquivo para o Diogo direto, as pessoas não ficassem vendo isso, quem é que mandou, quem é que não mandou, e tava tudo certo. É aquele famoso P2P? P2P, eles criaram o peer-to-peer. Explica pro pessoal o que é o peer-to-peer. Peer-to-peer é exatamente isso. Eu tenho um arquivo, e aí eu coloco à disposição na rede, e aí você pode pegar um pedaço do meu arquivo, outras pessoas podem pegar um pedaço do meu arquivo e ir formando dentro do seu computador o próprio arquivo em si. Tá. E aí você passa a virar uma fonte para outras pessoas. Tá, mas de que tipo de arquivo a gente tá falando? Por que eu gostaria de pegar um pedaço do seu arquivo? Que arquivo que é esse, cara? Suponhamos que você é uma pessoa que não tem grana para ir no cinema ver Quarteto Fantástico novo que vai lançar aí. E aí você vai na internet e fala assim, ô brother, me manda aqui um arquivinho. Me manda um arquivinho aqui. Aí você vai ver na sua casa. Disseminação da cultura. E isso é o que os incentivadores do peer-to-peer dizem. Do lado da indústria, o que é dito é que isso é pirataria, é roubo, é crime. Mas como eles fizeram isso? Eles criaram o Kazaa. Ah, usei muito o Kazaa. Não usei não. Não usei não. Ô Diogo, no Brasil você não é obrigado a fazer provas contra você mesmo. mesmo. Confundir. Confundiu, né? Confundiu. O Kazaa, pra quem não sabe,
foi o software mais baixado do ano 2000. Sabia disso? Não, nunca nem tinha ouvido falar. É novidade pra você, né? Novidade. Uma coisa... Tô aprendendo agora. Enfim, um grupo de pessoas criou o Kazaa, viu que era muito legal, só que eles não queriam tomar processo. O que acabou acontecendo? Eles começaram a tomar processo. Tem notícias, tem causos hilários, que o cara tava no teatro, saiu do teatro, aí veio um promotor de justiça entregar a intimação pra ele, porque ele tava evitando de receber na Os sede donos do Kazaa. na sede do Kazaa. Os caras deram um jeito de vender isso daí para australianos, que hospedaram ele numa ilha da Polinésia, enfim. Só que eles ficaram com a tecnologia do peer-to-peer. Que é essa troca Entre descentralizada. pessoas, entre pontos na internet. E aí eles pensaram, cara, a gente tem um ouro na mão, o que a gente vai fazer com isso? E eles eram pessoas que trafegavam muito e tal, como você, homens do mundo, cidadãos do mundo. Eles queriam ligar para as pessoas e falar, pô, é caro pra caramba fazer isso. E se eu pudesse ligar com a tecnologia peer-to-peer, sem passar por um servidor? Aí, pô, legal essa ideia aí. A ligação é pelo ar, vai pelo ar, Sky, e é peer-to-peer, Skypeer. A Skypeer, vamos ver se tem esse domínio? Aí eles foram ver se tinha o domínio, já estava vendido. Eles, puta, tá bom. Skype. Foi daí que veio o Skype. O Skype é essa... Junção de ideias. Junção de ideias que surgiu quando a internet ainda estava buscando os caminhos para onde ir e tal, não sei o quê. E o Skype deu muito certo. Teve um ano, em 2011, que o Skype fez, até separei um dado aqui, 167 bilhões de minutos de ligações. Muita coisa. 167 bilhões é o dobro de todas as empresas do mundo que faziam ligações internacionais. E é só um software que fazia isso. Ou seja, o Skype era muito grande. Era tão grande que em 2005 ele foi comprado pelo eBay por 2,6 bilhões. Mas repare a data, é 2005. A bolha da internet tinha acontecido há 5 anos. Estava todo mundo muito traumatizado em investir em alguma coisa que era na internet. E pagaram bilhões. Pagaram bilhões. E o Skype funcionava onde? Na internet. Ou seja, era uma coisa tão valiosa que o eBay comprou. Depois um outro fundo comprou também. Os fundadores olharam e pensaram, a gente vendeu barato. Eles conseguiram recomprar e em 2011 eles venderam pela Microsoft por 8,5 bilhões, que naquele momento a Microsoft era uma das 10 empresas maiores do mundo e foi a maior compra dela. Só que dali em diante tudo desandou, Diego. Por que, cara? O que aconteceu com o mundo? O Skype tinha uma base gigantesca de usuários. A gente tem que ter uma ideia de que base que a gente está falando, porque a internet era menor, a quantidade de usuários era menor. E para você ter ideia, o Skype chegou a ter no auge 41 milhões de usuários únicos por dia. Você já ouviu falar de uma plataforma chamada Rumble? Que o Alexandre de Moraes está brigando com ela, que o Trump depende dela para Trump Socials funcionar. Hoje em dia, a Rumble, que é uma plataforma insignificante, tem 71 milhões de usuários mensais. A internet era menor. E a Microsoft viu na mão ouro para poder conectar as pessoas numa era que estava nascendo, que era dos smartphones. O iPhone estava lá longe, à distância, o Android estava começando a surgir, a Microsoft pensou, o Skype vai me ajudar a fazer o Windows Phone deslanchar. Só que começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Eu não sei se você passou por isso, mas a Microsoft enganchou o Skype no MSN Messenger. E aí aconteceu o seguinte, você recebia uma ligação no Skype, tocava no MSN Messenger e em todos os lugares onde estavam essas plataformas. Esse barulhinho que apareceu agora no começo, apareceu na casa inteira. Tum, 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 tum. Aí as pessoas não sabiam o que atendia, o que iriam atender. E se elas atendessem em algum lugar, em outro, muito provavelmente não sairia, a ligação não pararia de tocar. Exato. Porra, que inferno. Tinha muito bug, as pessoas começaram a se afastar e começaram a surgir outros players. WhatsApp. Começou a surgir outras plataformas. O Google lançou uma centena delas. Lembra do Hangouts, por exemplo? Lembro. Telegram. As chinesas apareceram nessa época. O Weibo. Muitas delas. Até que veio a pandemia. E durante a pandemia, o Skype estava tão em baixa que plataformas menores que ninguém sabia o que era, tipo o Zoom. O Zoom foi um foguete, né, na pandemia. Eram muito mais fáceis de usar
e assumiram completamente o lugar do Skype, mas nesse momento o Skype ainda teve um ressurgimento. As pessoas lembraram, falaram assim, o Skype dá para usar, é legal e tal, não sei o quê, funciona igualzinho o Zoom. Por que a gente esqueceu dele? Só que nesse meio tempo, a Microsoft começou a investir numa outra plataforma, o Teams. O Teams está ligado ao 365, que é a suíte de produtividade da Microsoft, que ainda que seja um nicho, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, eu não sei quem é que usa o Teams para fazer qualquer outra coisa que não seja corporativa, mas ainda que seja esse nicho, é muita gente conectada ali. Para você ter ideia, hoje em dia o Teams tem mais gente conectada do que o Skype jamais sonhou. São mais de 350 milhões de pessoas. Tá todo mundo trabalhando e usando aquilo por obrigação, mas é uma plataforma muito grande, muito relevante para esse nicho de pessoas. Só que a gente tem algumas questões com o Teams, né, Diogo? A gente tem algumas questões com o Teams, mas o Teams acho que ele nasce focado... Acho que essa história que você contou é maravilhosa, porque a gente consegue ver várias camadas nela e ficou muito claro para mim que o Skype, né, ele é um produto de uma geração anterior, porque ele nasce desenhado para funcionar, né, baseado nessa ideia do P2P, muito como uma plataforma, como se fosse um telefone pela internet, né, um serviço de telecomunicações pela internet, ligações e tal. E as pessoas mudaram esses comportamentos, né? E essas ferramentas que você colocou, que vieram posteriormente, elas nascem com outros paradigmas, né? Já focado na internet de uma maneira nativa. E acho que é isso que o Skype foi perdendo um pouco seu valor, né? E aí, o Teams, apesar da gente ter alguma... Não a gente, cara. Você, querido ouvinte, você também deve ter alguma questãozinha com o Teams, né? Embora que ele venha melhorando muito. Opa! Ele vem melhorando muito. Mas ele tem algumas questões ali. Só que ele é uma ferramenta mais de colaboração, né? Tem muitas mais funcionalidades que o Skype não tem, por exemplo, né? E não evoluíram o produto Skype. Poderia o Skype ter virado Teams? Poderia. Mas não foi isso que aconteceu. Eles criaram um produto novo e viram que o comportamento e a demanda das pessoas estavam mais para esse produto novo, né? Então, Exato. tem uma questão do desenvolvimento tecnológico também. Exato. Mas agora bateu um saudosismo, uma nostalgia, sabe? Com a ida do Skype e no passado com o Internet Explorer dando lugar ao Edge, a gente está sem referências de como a internet era nos primórdios. Será que esse é o destino de tudo que surgiu em torno dos anos 2000? Dá lugar a uma outra coisa? Eu acho que possivelmente, é uma boa pergunta, hein? Agora você me deixou numa crise existencial. Pois é. Você me deixou numa crise existencial, mas eu acho que sim, né? É um processo de evolução. E como a gente discutiu ainda nesse episódio, o paradigma de busca que ficou aí desde o início da internet está mudando também. Hoje você tem navegadores que são incríveis. Você pede alguma coisa, ele cria uma página instantânea para você. Ele não acessa uma página, sabe? Eu quero acessar o site e tal. Não, você faz um prompt ali, ele cria uma página para você online com as informações da onde ele tem que ir buscar. Então, são novos paradigmas que vão surgir, né? E isso a gente vai ter que se adaptar. Porque quem não se adaptar igual o Skype não se adaptou, coitado, não investiram nele como um produto para ele ter, né, essa aderência melhor com as necessidades contemporâneas, olha que bonito, ele vai se perder. Qual